Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre uma iniciativa social nascida do sonho de um jovem que buscou apoio de comerciantes para alugar o salão onde funcionava um antigo bar e usá-lo para dar aulas de música. Eu estou falando do Instituto Anelo, que está completando 25 anos de história e resiliência, graças ao apoio de quem acreditou no projeto. Após sobreviver a momentos de grave crise, a instituição se consolidou com referência no Jardim Florence e fortalece sua atuação a fim de inspirar outras pessoas a buscarem soluções para demandas sociais e suas comunidades. Eu estou recebendo no podcast Panorama de Negócios o Lucas Soares, que ele é CEO do Instituto Anelo. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Olha, antes de mais nada, ô Lucas, eu quero te agradecer de você ter aceito o convite, né, para bater papo sobre o Instituto Anelo, né, está completando 25 anos. Bodas de prata, não é verdade? É verdade. E eu que agradeço, porque está sendo um prazer também revê-lo, né? Depois foi 2018, 2019. 2019 nós conversamos. Nossa última conversa, foi a Anelo tinha acabado de participar ali do programa do Luciano Huck, toda aquela história. E é um prazer, obrigado por esse espaço e agradecer a todo mundo aí que apoia esse projeto acontecer, porque de fato é muito importante para a gente. Você sabe, ô Lucas, que eu acho assim, super interessante, né? Eu sempre gostei muito de contar histórias, principalmente histórias de sucesso, né? Histórias, por exemplo, que envolvem superação, inspiração, determinação, garra, né? E quando a gente fala do Instituto Anelo, acho que o Instituto Anelo é um pouco de cada uma dessas coisas que eu falei agora, né? Porque começou com um sonho seu em 1997, e aí eu queria, só para as pessoas terem uma ideia, né, da dimensão, a que ponto chegou o Instituto hoje, né? Quantas crianças, jovens e adultos atende hoje? A gente precisa entender primeiramente como é que começou esse embrião lá em 1997, né, Lucas? Sim, eu tive contato com a música aos 16 anos, né? Então, minha irmã mais velha, assim, que eu considero a minha heroína, assim, me convidou para assistir uma apresentação musical numa igrejinha do bairro que ela frequentava. A princípio eu não queria ir e tal, mas ela, não, vamos, vai ser legal. Enfim, você vai ficar sozinho em casa? Tinha essa coisa, né, de ficar sozinho. Falei, tá bom. Aí assisti a apresentação, quando finalizou, eu fiquei muito impressionado com aqueles jovens. Então, meninos e meninas interagindo entre si. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Por quê? Minha família veio morar no Jardim Florence, né, na época eu com 6, 7 anos. A gente morava em uma pequena viela do bairro, né? Era só minha mãe trabalhando para sustentar a casa. E com 8 para 9 anos eu tive que encarar também, sair para trabalhar no contraturno escolar, vender sorvete, salgados, né? Já pelos centro da cidade para ajudar dentro de casa, né? Com essas despesas. Consequentemente, porque eu acredito fielmente que criança não deve trabalhar, criança não deve, é um lamento que isso ainda acontece no nosso país. Infelizmente. E foi a minha realidade ali. E, consequentemente, eu fiquei sem conseguir me dedicar aos estudos, né? Fora a dificuldade que eu já tinha, eu tive muita dificuldade na escola. Então, eu foquei no trabalho. Então, a música, eu costumo dizer, né, que a música transforma pessoas, transforma lugares, que a música cria laços e ajuda a mudar o mundo, né? E às vezes esse mundo é o próximo que você tem ali. Então a gente tem muitas histórias, começando pela minha, foi essa,
de ter o acesso ao instrumento que me propiciou. Depois, retomar os estudos, porque fiz ali um supletivo para poder... Eu fui finalizar meus estudos, já tinha o anelo, lá em 2003, 2004. Uhum. Então, a música, ela desperta praticamente todos os sentidos, né? E então foi assim uma transformação que começou com a minha vida, mas o mais interessante é que nós temos muitos exemplos, né? O projeto se tornou muito coletivo, então já se passaram mais de 12 mil pessoas. A gente parou de contabilizar, mas atualmente a gente atende 1.200 alunos. Nossa! Né? Então, alguns ao longo dos anos se tornaram músicos profissionais, né? E é porque a gente pensa que a música é para abrir mesmo possibilidades. Não queremos que todo mundo ali se torne músico profissional. Eu quero que tenha ali doutores em diversas áreas, médicos, engenheiros, advogados, apresentadores, e que esse adolescente, que esse jovem, ele procura o seu caminho, mas entendendo que a arte, que é um direito de todos e infelizmente não acessível quanto devia, possibilita que esse jovem tenha autoestima, assim como a música entregou a mim. Porque eu fiquei mais impressionado quando finalizou aquela apresentação, dos jovens conversando entre eles, do que necessariamente tocando, né? O que eu queria mesmo é existir, porque antes da música eu me considerava só mais um menino preto, invisível, esquecido, como tantos outros meninos espalhados, né, nas periferias, que são, né, invisíveis, a não ser quando vai se demonstrar uma problemática, né? Sim. Menino faz, enfim, se envolve com isso ou com aquilo, né? Então a música, ela veio assim para transformar, né? Transformar, dar pertencimento, existência. Então. Eu vejo bem por aí. E assim, gente, é super interessante, porque a história do Lucas, né? Como tudo começou. E sabe uma coisa que me chama muita atenção, Lucas? Isso daí serve de exemplo para inúmeros jovens, né? Pais de jovens, né? De como ter foco é importante, né? E você pode ter foco independente da idade. Se você se identifica com alguma coisa, né? No seu caso, por exemplo, você se identificou com a música, no seu caso foi criada uma situação na qual você, a convite da sua irmã, esteve lá na igreja, acompanhou aquele trabalho, você ficou fascinado com aquilo e a partir dali você teve na sua mente que, nossa, eu me identifiquei, eu quero desenvolver alguma coisa nesse sentido. E isso daí é bacana, porque para o jovem que está acompanhando a gente, ou para os pais, né, que tem, por exemplo, de repente, filhos que estão em fase de adolescência, que estão passando até por problemas, né? O Lucas é um exemplo, né, de uma pessoa que começou lá jovem, né, com 16 anos, que foi à rua, foi à luta para ajudar a mãe no sustento de casa, né? Então eu acho, sabe, Lucas, é muito bacana a gente ter esse exemplo e melhor ainda a gente saber ao ponto que chegou esse Instituto Anelo, né, que hoje, por exemplo, é conhecido nacionalmente, né, quando houve aquela visita do Luciano Huck, né, e inclusive foi até curioso que o Lucas não sabia. Uma pessoa que fazia parte do Instituto foi escrever uma carta para o Luciano Huck contando sobre o Instituto, né, sobre as dificuldades do Instituto, né, passou por momentos muito complicados, muito difíceis. E o Lucas foi surpreendido com a visita do Luciano Huck. Foi uma surpresa, hein? Foi incrível, uma grande oportunidade, mas o mais bonito é a história, né, desse pai que ficou ali por 2 anos tentando retribuir, na visão dele, ele queria retribuir o que o Anelo, né, o que foi feito pela filha dele, que naquele momento estava passando por um momento bem difícil,
né? Hoje ela fala abertamente sobre isso, a nossa querida Alissa Gondim, né? Até ajuda outros jovens também, né? Porque ela teve depressão naquele momento, né? Que estava colocando em risco até a própria vida, mas a música, assim, de certa forma, ela impactou e vem impactando nas nossas vidas. Eu costumo dizer, a música transforma, mas não romantizando, porque é necessário ter suporte, né? Falar de saúde mental é muito delicado. Eu tenho uma criança típica em casa, mas que ela contribui demais para a formação do indivíduo, sem dúvida, assim, é uma coisa que eu posso dizer, eu me tornei compositor na pandemia, de começar a compor, não imaginava que o que mais eu poderia fazer, fora, assim, eu me considero meio ponte para tantos outros jovens, né, para alcançarem ali seus objetivos. É como se fosse o técnico, né, de futebol, sim, né? Sim. Não, de repente não vai jogar mais, pelo menos não em alto nível, né? Mas a música sempre surpreende, assim. Aí, no meio da pandemia, me descobri compositor, venho compondo, e inclusive uma das canções, intitulada Nosso Lugar, ganhou um prêmio na Itália em 2023, né? Nós fomos na Itália receber o prêmio. Legal. Chegar no Fiumicino, na Itália, né? Mercedes esperando para pegar, levar para o hotel, algo de honra mesmo, assim. E de levar a história do Anelo, bem como a história do Jardim Florencio, distrito do Campo Grande, a nossa cidade sendo representada ali por um projeto muito simples que se começou numa viela, né? Até o sentido da palavra anelo é desejo, vontade, aspiração e, por que não, inspiração, que até você estava comentando direto aos jovens, né? Porque o jovem, ele muitas das vezes é mal compreendido, né? Principalmente pelos adultos que esqueceram que também foram jovens. Mas, segundo a antroposofia, diz que a idade de tomadas de decisões mais sérias das nossas vidas é dos 14 aos 21. Então, decisões tomadas nessa época provavelmente nos trouxeram aqui, tanto eu quanto você. Verdade. Eu não Verdade. sei, não sei qual que foi literalmente a sua faixa etária de se tornar o comunicador, o jornalista que é, o apresentador, mas se faz um estudo, decisões tomadas naquele momento. E às vezes, eu costumo até dizer, né? Às vezes chega um adolescente, alguém mais rebelde, eu quero, sei lá, uma menina de 15 anos, eu quero engravidar. A primeira coisa que a gente costuma dizer é, ela quero ter um filho. Você costuma dizer o quê? Você não sabe o que você quer. Eu refaço essa fala. Não, ela sabe, ela quer mesmo. O que ela não sabe é o que ela vai fazer depois. Sei. Né? Porque criar uma criança, criar um projeto de vida é uma responsabilidade muito grande. Eu posso dizer que no comecinho do Anelo, eu sabia muito o que eu queria, o meu desejo, o meu anseio, a minha vontade, mas não imaginava que a gente estaria aqui hoje falando sobre isso, né? Então, eu acho que nós, adultos, temos uma responsabilidade muito grande de poder assistir esses jovens, né? E de orientá-los, né? Porque essa decisão que eu tomei lá, e se fosse uma outra? Porque tantos outros colegas meus tomaram outras decisões e não estão mais nem aqui para contar a história, né? Então, às vezes, uma simples oportunidade de você fazer um convite, de você olhar para aquela pessoa, vamos assistir uma apresentação, né? A cultura, né? Ela pode ser a única chance de um menino da periferia. Não deveria ser a única, deveria ter um cardápio de possibilidades, mas às vezes o que ele enxerga? Ele enxerga a música, o futebol, e às vezes até numa ilusão que vai ser um caminho curto para o sucesso, né? E eu até falo assim que sucesso é muito do ponto de vista, mas eu não considero o Anelo assim um projeto de sucesso. Até porque a gente... Eu discordo de você, viu, Lucas? Eu considero sim. Sabe por quê? Por si só, já é um sucesso desde que começou com o embrião lá em 97.
né? Por conta de todos os percalços que vocês passaram durante esse período, né? Tem um período que, para vocês terem uma ideia, não se tinha dinheiro para pagar o aluguel da onde eles estavam. Muitas vezes. Foram 2 anos, pelo menos, né? Uma das situações levou uns 2 anos, aí vocês conseguiram a ajuda, o apoio de um empresário. Se eu não me engano, acho que era o dono da Alix da Cunha, né? Da construtora, não foi? O Cizinho. Cizinho, não foi? Ele até, quando eu o conheci... Na verdade, essa história é assim. Em 2010, o Anelo tinha completado 10 anos. Uhum. E aí eu coloquei assim, falei, poxa, se a gente não conseguir um patrocínio, um apoio, eu não consigo mais seguir. Eu já estava com 30 anos. Então 10 anos tá bom. Aí dei uma entrevista para um jornal da cidade que o Anelo fecharia as portas, que eu estava parando ali, devido à falta de recurso para poder pagar o aluguel. Uhum. Uma das despesas assim mais delicadas que a gente tinha na época. E aí esse empresário, eu lembro que eu estava em São Paulo, porque o Anelo já tinha uma parceria com a Faculdade Conservatório Souza Lima, ali era no Jardins, na época, assim, uma escola super renomada, assim. Olha que legal. E o Anelo, a gente ali, né, ocupando aquele espaço, devido à qualidade musical que a gente já tinha. E aí eu recebi um telefonema, né, era a Magda da M51, Uhum. né, a Magda entrou em contato comigo, falou, olha, o Cizinho quer conversar com você, ele viu ele teve acesso à sua entrevista, à matéria, né? E ele quer conversar. Eu falei, quando? Era uma segunda. Ela amanhã, terça-feira. Então, eu já fui até ele e eu fui meio preparado, acreditando já que ia acontecer alguma coisa boa, assim. Uhum. E em 2003, eu tinha ganho da cidade de Campinas a medalha Carlos Gomes. Uhum. Então, fui presenteado, assim, homenageado. E quando eu recebi aquela medalha, eu falei, poxa, agora a gente vai ter um reconhecimento público, né? Esses 3 anos de perrengue que a gente passou, né? Valeram a pena. Então eu imaginava que com aquela medalha, com aquele diploma, ia chegar junto um patrocínio, um apoio público na época. E não aconteceu, né? A gente ficou mais 7 anos nessa busca. Então, completando ali 10 anos, eu falei, chega. E quando me chamou para essa reunião, eu levei a medalha. Aí o senhor Moacir da Cunha Penteado, ele falou, Lucas, se a gente patrocinar vocês por 2 anos, você continua, Anelo? Eu nem imaginava que o dono da Alix da Cunha conhecesse o Anelo. E ele falou, não, vocês continuam, porque eu quero que vocês continuem. E eu falei, com certeza. Ele falou, tá bom. E além disso, eu vou doar um valor para a compra de instrumentos musicais. Olha que Foi bacana. a primeira doação que a gente recebeu assim, de uma empresa, né, conceituada assim, para compra de instrumentos, de ter instrumentos novos. E deu um up, assim, né? E foi muito legal. Aí eu falei, olha, eu recebi essa medalha, eu queria que o senhor ficasse com essa medalha. E aí ele falou, olha, eu não vou ficar, não, a medalha é sua. Eu falei, não, para mim é mais importante pagar o aluguel do que uma medalha. O que eu vou fazer com uma medalha se não tiver o anelo? E você está proporcionando isso, assim, né? E ele falou, tá bom, então eu vou aceitar a medalha, só que no meu leito de morte eu vou te devolver essa medalha. Nossa. Isso foi em 2010. Passaram-se 15 anos. Cizinho, se você estiver assistindo, eu espero que você nunca me devolva essa medalha, né? Porque é uma gratidão que a gente vai carregar para sempre, porque se não fosse aquele apoio naquele momento, eu não estaria aqui contando essa história. Então, para a gente, assim, são 25 anos o anelo e de muita gratidão, assim. E sabe o que eu acho assim, mais interessante, ô Lucas? Assim, as pessoas, elas percebem, né, o tão quanto é importante a atuação do anelo no sentido de, eu diria, até de salvar vidas. Eu vou assim, bem incisivo no que eu estou falando, por quê?
Porque hoje, de alguns anos para cá, infelizmente, nós vivemos uma situação econômica, política, né, no país muito difícil, né? E a gente vê, por exemplo, o crescimento do índice de violência, né? A gente vê, por exemplo, jovens muitas vezes se desvirtuando do caminho correto, né? Por conta de N situações que não nos cabe aqui julgar, né? Mas quando você tem, eu acho que a periferia tem muito isso, né? Infelizmente, de não ter oportunidades, né? Ou serem oportunidades muito limitadas, né? E quando você vê, por exemplo, um instituto que oferece a possibilidade dessas pessoas abrirem o coração, dessas pessoas abrirem a mente, né? Eu acho que é muito louvável e a partir daí a gente tem realmente que apoiar, tem que contar essa história, não só por 25 anos, mas por 50, por 60, por 70, por 100 anos, né? E aí, quando houve, por exemplo, a saída do Luciano Huck lá em 2018, nós tivemos aí alguns artistas e alguns músicos, né, que pegaram a bandeira do Anelo. Um deles, que todo mundo gosta, todo mundo curte, que é a banda Titãs. Sim. Né? Então, eu acho que aquilo, naquele momento, eu acho que foi um divisor de águas, não foi, Lucas? Olha, Anelo, de fato, é uma antes e depois daquele momento, assim. Foram 54 minutos ininterruptos no último programa de 2018 do Luciano Huck. Foi uma grande oportunidade para o Anelo, porque um trabalho que a gente já fazia há 18 anos, ele passa a ser reconhecido, e até de uma forma nacional, né? Aquilo, para a gente, contribuiu muito na nossa autoestima e também para que as empresas passassem a olhar o Anelo com os olhos de você conseguir ter uma produção musical, que a gente não estava só fazendo um trabalho como se já não fosse importante, né? Um trabalho só socioeducativo, mas um trabalho de profissionalização, né? Então, e com esses apoios que vieram, principalmente através das leis de incentivo, que são muito importantes para o fomento de cultura, né, arte, educação no nosso país, propiciou que as empresas pudessem fazer apoios, enxergar o Anelo, né? E foram tantas coisas assim maravilhosas de lá para cá, mas a principal eu penso que foi de fato a vida da Alissa, né? Essa revelação assim do quanto a música impactou, do quanto o Anelo impactou ali na vida dela e consequentemente também os elos que foram criados, né? Em especial com os Titãs. Os Titãs a gente tem uma amizade assim de WhatsApp mesmo. Sim, eu até sim. brinco assim, se eu mando um WhatsApp pro meu pai e pro Brito dos Titãs, o Brito ele responde mais rápido. Então, assim, tem uma amizade, a gente gravou juntos em vários momentos. 2023, os Titãs gravaram, ou 2022, no Anelo. Sim, a principal música em comemoração aos 40 anos da banda, né, que foi o Apocalipse Só. Com o nosso coral, então ter ali, receber, né, no desligar das câmeras, né, continuar essa relação, né, poder falar assim, gratificante. Olha, a gente está lançando agora no final desse mês, vai lançar uma releitura do Epitáfio, né, que foi a música que unificou a nossa relação. Então depois de 7 anos, né, nós vamos fazer uma releitura dessa música que foi assim o que apresentou tanto o Anelo para os Titãs, com a Alok também. Com a Alok a gente tem uma relação mais eventual, né, devido a agendas, enfim, situações, mas com os Titãs é algo muito sólido. O próprio Luciano Huck ficou surpreso com o Anelo na época, porque quando a gente recebeu, ele fez uma doação, tem uma coisa até interessante aí.
Quando o Anelo aparece ali no programa, o Luciano falou, olha, vamos propor uma cultura de doação e que as pessoas doem em prol do Anelo. Então, durante o programa, ele fala para que eu passasse as redes sociais, o site, para as pessoas entrarem em contato, para poder doar, né? E a produção dele havia me passado que a audiência do programa era em torno de 32 milhões de espectadores. Nossa. Então imagina, 32 milhões de espectadores nessa média. Um programa entre Natal e Ano Novo, que as pessoas estão mais sensíveis. Sim. Tá? Vocês já almoçaram? Já jantaram? Porque eu acho que vai valer o almoço ou o jantar de hoje. Então pensa, 32 milhões de pessoas. Quanto você acha que o Anelo recebeu de doação? Rapaz, eu não faço a menor ideia. Mas tá valendo o seu jantar. Não faço a mínima ideia. Chuta. Não sei. Mas chuta um valor. Ah, sei lá, vamos lá. 2 milhões? 2 milhões. Acertei, não? Nós temos alguém na produção aqui. Posso perguntar? Pode, claro. Quanto? Pô, no mundo ideal, 32 milhões, mas eu acho que de concreto, vamos lá, vou chutar mais pra cima, 10 milhões. 10 milhões. O Anelo recebeu de doação das pessoas que estavam assistindo 150. 150 o quê? Milhões? Reais. 150 reais, jura? 150 reais. Nossa. O Brasil não investe em cultura e arte educação. Infelizmente. Se nós estivéssemos lá como miseráveis, né, de acontecer uma tragédia, mas investir em formação, por isso que nós somos terceiro mundo. Sim. Não se investe devidamente. Uhum. E depois... Que não é a cultura que se tem na Europa, né? Não. Então, assim, se a gente tivesse caído em lágrimas, se fosse algo assim dramático... Alguma coisa apelativa, né? Isso, talvez. Mas foi assim, uma grande oportunidade que a gente agradeceu e agradece até hoje, e de mostrar a nossa verdade ali, olha, o que a gente estava produzindo. Né? E não teve algo. Eu prefiro ficar feliz pelas pessoas que doaram, né? Sim. E o Luciano, na época, ele doou 15 mil reais para compra de instrumentos musicais. Sabe o que o Anelo fez com o recurso? Nós compramos diretamente com distribuidoras, triplicando essa doação, que possibilitou o Anelo ter ali novos instrumentos, mas encaminhamos, porque no mesmo ano teve a tragédia de Brumadinho, e uma instituição. A gente teve ciência que essa instituição perderam os instrumentos, estava tocando com instrumento de papelão. Então o Anelo dividiu o prêmio com essa instituição lá em Brumadinho, depois dividiu também com uma outra instituição de Campinas. O Luciano soube disso e entrou em contato com a gente. Falou, como é que vocês... Eu dou um prêmio, vocês dividiram em 3. Por quê? Porque... Eu acho que toda instituição precisa ser um canal de doação. É isso aí. Então você recebe um prêmio, compartilhar esse prêmio, porque a causa ela é muito maior do que o nosso próprio umbigo. Então foi essa a ideia, assim. Naquela ocasião, doou-se os direitos da música Epitáfio, né, que a gente já arrecadou até o momento, são 7 anos arrecadando com essa música, em torno de 150 mil reais, que ajudou demais na manutenção do projeto. Vem hoje trimestral aí uma média de 3 a 4 mil reais trimestral, que ajuda ali na manutenção do projeto, também contribui, mas o mais rico de tudo é essa relação, né? E a gente agradece demais o Luciano, né? Porque até um colega falou assim, as pessoas não doaram, devia ter doado mais, o Luciano podia ter construído a sede do Anelo. Eu falei... Aí eu contei essa história, né? Eu falei para ele, você conhece a Anelo há quanto tempo? Ele, eu conheço há mais de 10 anos. Eu falei, quanto você doou? Por que você acha que o outro vai fazer o seu papel? Sei. Você que já conhece há 10 anos o projeto, você que já foi, você que já deu aula, você que já vivenciou. Agora uma pessoa que está assistindo ali por 1 hora, ela tem a obrigação de fazer uma coisa que você poderia ter feito há tanto tempo. Se for parar para pensar... Então a gente às vezes fica sempre transferindo a responsabilidade para o outro, né? E a responsabilidade
De todo mundo, assim, se você quer um país melhor, é investir em cultura, arte e educação, porque onde tem cultura, a violência jamais será o espetáculo. Verdade. Ô Lucas, a gente já está quase encerrando o nosso pena, bate-papo, passa foi muito tão rápido. gostoso. Mas só para a gente finalizar, eu gostaria assim, imensamente, em linhas gerais, né? A Anelo, ela tem uma banda. Como é que vocês estão fazendo os trabalhos hoje? E as pessoas que estão acompanhando, se quiserem conhecer um pouco mais sobre as atividades do Instituto e queiram ajudar, né, colaborar, entendeu? Efetivamente, gente, colaborar. Né? Como é que faz? Conta em linhas gerais hoje as atividades da Anelo para as pessoas terem uma... Para quem quiser conhecer o Anelo, entrar no nosso site, anelo.org.br, né? Instituto Anelo nas redes sociais, tem o nosso canal oficial do YouTube também. E o Anelo atualmente está atendendo 1.200 alunos com aulas de diversos instrumentos e canto. A gente fala os instrumentos de cozinha, o que seria contrabaixo, bateria, né, guitarra, piano, teclado, né, violão, enfim, os cantores. Aí tem instrumentos de sopro também, trompete, trombone, violino, cello, né, flauta transversal, saxofone, percussão, cavaquinho, ukulele, tem musicalização infantil, tem canto coral, tem muita coisa assim que a gente procura, né, oferecer para, né, encantar mesmo o nosso público, né? Diversificar o máximo possível. E um detalhe, hein? Que é importante. Tudo de graça, né? Tudo de graça. Tem um chinês, amigo meu, que ele fala... Uma vez eu falei assim, a gente dá aula de graça. Ele falou, vocês dão aula pela graça. Né? É legal. E eu achei muito bonito isso. Então, legal. gracioso pra gente, então a gente faz com muito amor, com muita dedicação. E o Anelo vem assim, se fortalecendo artisticamente. Foi uma mudança de postura que a gente teve de 2015 para cá, de não é que a gente não queria mostrar as nossas vulnerabilidades, mas não só. Então a gente falou, poxa, vamos mostrar o que a gente está fazendo aqui de muito interessante. 2015 a Anelo passa a participar do Archieve Jazz Fest na Itália, né? E de lá para cá, a gente está completando 10 anos de parceria com o Archieve Jazz Fest na Itália. Média de 40 pessoas do Anelo já embarcaram para a Europa para representar o Jardim Florence e o Anelo nesse festival de jazz, de improvisação. Depois nós tivemos experiência no Standard Bank Jazz Festival, também com um grupo intitulado Anelo Sesteto, que foi uma formação para ir tocar no festival. Por fim, a formação continuou até hoje. Já gravaram com tanta gente interessante. Arismar do Espírito Santo, que é um grande nome para a música nacional. Arismar acompanhou Hermeto Pascoal, né, até a saudosa Elis. Verdade. E fora de ter gravado com Gil, com tanta gente da música brasileira, que eu ficaria um programa só falando de Arismar. Tantos outros músicos, né, E Anelo, Standard Bank Jazz Festival na África do Sul 2019, né? Eu tive a oportunidade, conforme eu disse, de receber prêmio na Itália, e há um mês atrás, um mês e meio, eu estava na China, né? Então, participando... A Anelo deu uma formação, um workshop na Juilliard de Tianjin, na China. A Juilliard é considerada a escola de música mais elitizada, mais famosa do mundo. Nossa. Né? Tem a unidade ali em Nova York, a qual eu já visitei também, Nova York 2018, mas não no propósito da formação. E depois quis o destino que a gente fosse para essa unidade, que é algo surreal, essa unidade de Tianjin na China. E eu e um xará meu, que é o Lucas Bon, eu, o Lucas Soares, o Lucas Bon, fomos em dueto, acompanhado também por Levi Macedo, que fez as imagens, enfim. E de ter essa experiência, assim, mostrando que pode sim, jovens da periferia, né, descobrir e levar a música brasileira de uma forma assim, muito especial. E é o que a gente vem fazendo, com diversos grupos artísticos, com premiações. Nós ganhamos o prêmio da Rádio Nacional 2022, em primeiro lugar. A Rádio Nacional de Brasília ou Rio de Janeiro?
de Brasília. Brasília, né? A Rádio Nacional. Ganhamos depois, na categoria primeiro instrumental, no ano seguinte, canção, né, com a composição da Marisa Mochansky, gravada lá no Anelo com um time de mulheres no Anelo. E o Anelo, gente, é um projeto intergeracional, né, atende aí todas as idades a partir dos 5 anos. O Anelo não tem religião, não tem partido político, mas é um projeto que a gente acredita na justiça social, porque justiça é uma coisa que todo mundo gosta. Ninguém gosta de injustiça. Então, a nossa bandeira é a justiça social, né, de procurar, né, ser acolhedores na diversidade e pensar assim nesse lugar que a gente chama de nosso. Anelo, o nosso lugar, 25 anos. E é isso, né? Agradecer, porque eu não acreditava no início que a gente ia completar 25 anos, né? E só conseguiu porque, de fato, deixou de ser o sonho de um só. E venham mais 25 anos, viu? Amém. Olha, Lucas, muito obrigado. Foi muito gratificante para mim, né? Mais uma vez ter a oportunidade de conversar com você, né? Nós conversamos lá em 2019, na Rádio Central, né? Na época, fazer um programa chamado Em Pauta, e agora no podcast Panorama de Negócios. Então, você que está acompanhando agora, né? Acesse lá as redes sociais do Instituto Anelo, acesse o site também para conhecer o trabalho que eles fazem. Ajude, seja um doador, né? Você vai estar mexendo com vidas de pessoas. Certamente. Obrigado. Mais uma vez, um abraço grande. Leva o nosso abraço lá para toda a equipe lá do Anelo, viu, Lucas? Gratidão, agradecer a Nice que fez essa ponte. Sim, sim. Né, entre grande a gente. Nice, jornalista, amiga, uma pessoa fantástica. O marido dela também é jornalista, o Cláudio Lisa, né? Mas olha, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E você que está acompanhando, veja e reveja quantas vezes você quiser esse episódio, que sirva de inspiração para você, para os seus filhos, para a sua comunidade, né? Veja sempre e leve sempre tudo de melhor, né, que houver nesse bate-papo que a gente teve aqui com o Lucas, tá bom? Grande abraço para você e até o próximo episódio.